Mas vamos voltar aos adolescentes. Com 12 anos ele é punido. Ele vai para uma prisão. Chama-se educandário. Que de educandário não tem nada. Sim. Mas já foi as FEBEMs e tal, né? Exatamente. Que antigamente eram as FEBEMs, eram os SANs e tudo. Hoje é educandário. Então o menino vai para lá e ele fica privado da liberdade. Você privar um adolescente da liberdade durante metade da sua adolescência, que é a época em que todos os hormônios estão em efervescência, é uma eternidade. É pior do que uma prisão perpétua para um adulto. Como é que o senhor vê essa questão toda, assim, da questão da maioridade penal, né, que é 18 anos? O senhor pensa que é a idade certa ou que poderia ser menos? Ou como a sociedade lida com esse assunto hoje em dia? O que o senhor pensa sobre isso? É uma questão muito sensível, muito delicada, mas eu vou começar pela sua abordagem. Você teve dificuldade, você é um comunicador, um homem consagrado, um homem bem informado, intelectualmente bem dotado. Você teve dificuldade de lembrar um caso grave envolvendo adolescentes, porque são raros. São raros, sim. São raros. E você não pode fazer lei em cima dos fatos raros, você faz lei em cima da média. Claro. Você faz lei em cima da média. Há muita lenda nisso tudo. Qualquer estatística que você pegar, você vai pegar um número muito alto de adolescentes praticando atos infracionais de natureza patrimonial. Ou seja, resultado da fome, resultado da miséria, resultado da falta de cuidados com a nossa adolescência. Aí você vai encontrar toda a estatística. Você vai na estatística da Secretaria de Segurança Pública, você vai na Secretaria do Ministério de Justiça, você vai ver. Primeiro, isso aí, essa abordagem. Segundo, não é verdade que o adolescente não é punido no Brasil. Isso é falso. Eu não falei, mas... mas é o que diz. É o que diz. É o que diz. Isso é falso. E eu vou dizer por quê. Porque é só ler o Estatuto da Criança e do Adolescente que tem lá capítulos que determinam que a partir de 12 anos de idade, 12 anos é quando você deixa de ser criança. A criança, ela é definida pela lei de 0 a 12 anos. A partir de 12 anos, você é julgado como um adulto. Nós temos aqui vara da infância e da juventude do adolescente infrator. Eu fui juiz dessa área antes de ser juiz da área civil. E o que acontece? Um menino, quando é preso, ele é encaminhado para o promotor denuncia como adulto e o juiz julga. E as medidas que são aplicadas são medidas chamadas socioeducativas de desenvolvimento compatíveis com a idade da criança. Nós estamos numa época de inteligência artificial, nós estamos numa época em que a inteligência humana ela está já robotizada, ela está computadorizada. Então, se você colocar numa inteligência artificial qual é a idade limite do desenvolvimento humano, ela vai te responder que é 21 anos e não 18. Então, se você for levar em conta a deliberação da intelectualidade, quando é que um homem está maduro para ser responsabilizado, é 21 anos. No Brasil, é 18. Não é 18, é 12. 12 anos. Com 12 anos, você já responde paulatinamente com as medidas socioeducativas, porque o objetivo de toda pena é educar, não é punir. Sim, inclusive de adultos. Inclusive de adulto. Não é punir, não é vingar, é educar. A pena é cumprida numa penitenciária. Penitenciária vem da palavra penitência, da palavra cristã. Você paga uma penitência, você vai para um lugar onde você vai se reformular, vai mudar. A realidade é outra. Aí não é culpa do penitente. Ou da lei, né? Não é culpa do penitente, é culpa de quem aplica a penitência, que é o Estado brasileiro. Mas vamos voltar aos adolescentes. Com 12 anos ele é punido, ele vai para uma prisão.
chama-se educandário, que de educandário não tem nada. Sim. Mas já então, foi as FEBEMs e tal, né? Exatamente, que antigamente eram as FEBEMs, eram os SANs e tudo, hoje é educandário. Então o menino vai para lá e ele fica privado da liberdade. Fica privado da liberdade 1, 2, 3 anos. Aí alguém diz assim, 3 anos? É o máximo? É o máximo. Mas vamos pensar que a adolescência é de 12 a 18, são 6 anos. Você privar um adolescente da liberdade durante metade da sua adolescência, que é a época em que todos os hormônios estão em efervescência, é uma eternidade. É pior do que uma prisão perpétua para um adulto. Experimenta botar o seu filho sem sair no fim de semana. Não dá. Não dá. Experimenta botar o seu filho sem celular. Não, ele não tem, mas enfim, eu estou entendendo. Só essas restrições, que você aplica àquele menino que não teve escola, que não teve alimentação, que não teve família, que ele é criado num jardim de violência. Você imagina você reprimir esse menino, botar ele gradeado por 3 anos. Isso é uma eternidade. É que as pessoas têm que pensar com consequência. O objetivo seria que esse menino lá recebesse educação do Estado, recebesse orientação para o trabalho, recebesse motivação para não voltar para o crime. Enfim, isso não é feito pelo Estado brasileiro. Então a sociedade tem que cobrar, sim, que o Estado brasileiro seja eficiente na ressocialização desses jovens, porque aí eles não voltariam para a criminalidade. Mas o Estado brasileiro é um fracasso.